Meu irmão, se você tem uma Bíblia aí na tua mão, se você quiser tomar o seu lugar, você já pode, fique à vontade. Nós vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, você vai encontrar ali, no meio das cartas do apóstolo Paulo, depois de Filipenses, depois de Colossenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 a 18. Glória a Deus. Quantos estão felizes por estar aqui? Amém. Vocês estão alegres? Se algum irmão não falou amém, eu vou falar para você, você vai sair daqui alegre em nome de Jesus. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 16 a 18. Regozijai-vos sempre, ou alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos de novo, gente? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Meus irmãos, aqui nós temos nesses 3 versículos alguns pilares da vida cristã. O primeiro é a alegria, né? Alegrai-vos sempre, ou conservai a alegria. Em algumas versões vão falar assim, ou na minha versão aqui, regozijai-vos sempre. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, em nome de Jesus, porque nós entendemos, como eu falei aqui, que uma criança muda um ambiente. Por quê? Porque ela leva com ela a alegria que está nela. Então, quando a gente tem uma casa que tem criança, é uma casa que vai ter vida. E a gente consegue perceber que tem vida numa casa quando tem uma criança, porque às vezes quando as crianças não estão mais na casa, já casaram, já foram, a casa fica toda arrumadinha, está tudo limpinho, tudo no seu lugar. E onde tem uma criança, a criança parece água, ela ocupa todos os lugares, sabe? E lá em casa é assim, se cair alguma coisa no chão, pode ter certeza que vai vir uma criança, ou um cachorro pisar em cima para esparramar. Na casa de vocês é assim também, gente, ou não? Amém, né? Caiu alguma coisa, você fala assim, limpa logo, senão é certeza. Olha o tamanho desse planeta, mas a criança vai pisar bem aqui, e vai sair esparramando tudo. Por quê? Porque ela está o tempo todo se movimentando, está o tempo todo correndo para lá e para cá. E sabe que mesmo nós adultos, podemos mudar um ambiente se nós carregarmos também a alegria do Senhor? Eu digo uma coisa para você, quando nós estávamos aqui no Codificando, foi uma bênção, quando a gente viu que a Tabata e a Sara chegaram, e a Amandinha veio depois, e a gente percebe que algumas pessoas têm essa graça de mudar o ambiente quando elas chegam. E elas mudam o ambiente porque carregam uma alegria em si. Então a gente sabe que na verdade são muitos irmãos que são assim, o ambiente já estava gostoso ali onde a gente estava, mas quando chegam mais irmãos assim, trazendo esse espírito, trazendo essa alegria que eles têm, que eles carregam, o lugar fica ainda melhor. E eu quero falar uma coisa para você, querido, nós temos um motivo que o mundo não tem para se alegrar. Nós temos a maior alegria que o ser humano pode ter. E a maior alegria que o ser humano pode ter é a alegria da salvação. Um dia os discípulos falaram para Jesus assim, Senhor, nós fomos fazer uma missão, nós fomos pregar o Evangelho e nós estamos muito felizes. Porque nós expulsamos demônios em Teu nome e eles nos obedeceram. Porque nós oramos pelos enfermos e as doenças foram retiradas. Jesus, nós estamos muito alegres porque isso aconteceu. Jesus falou para eles assim, olha, eu vi Satanás sendo lançado do céu até o abismo. Mas eu digo uma coisa para vocês, se alegrem muito mais, porque vocês foram alcançados pela obra da salvação. Então tem uma alegria que eu chamo da alegria da salvação. Como Davi falou no Salmo, quando ele errou, quando ele pecou, a preocupação dele estava na presença de Deus. Ele falou assim, não retire de mim o teu espírito, mas algo que me chama a atenção, ele falou assim, Senhor, não tira de mim a alegria da salvação, não remova de mim a alegria da salvação, eu não quero perder a minha salvação. Davi já declarava algo que é muito mais comum a nós que somos cristãos. E queridos, eu quero que você entenda que se você está salvo, não há nenhum tipo de, não há nenhum outro motivo que seja maior do que esse para que você se alegre. A alegria do cristão e a esperança dele está na salvação em Cristo Jesus.
E como a gente tem uma esperança que está no Senhor, como a gente tem uma esperança que está nas coisas eternas, então as coisas passageiras não farão diferença na nossa alegria. Eu sei que a gente não vai viver alegre o tempo todo, mas eu vou falar uma coisa para vocês. A igreja brasileira, por exemplo, ela é capaz de ensinar a igreja do mundo todo a ser uma igreja alegre. Pensa num povo feliz, pensa num povo alegre, é o povo brasileiro. Eu estive ouvindo um podcast esses dias de um português falando sobre o Brasil. Ele falou assim, tem algo que o português não gosta muito no brasileiro, que parece que mesmo que tudo esteja ruim, ele continua feliz, ele continua alegre, parece que a esperança dele não acaba. E para o português, para o europeu, que eles são mais sérios, dá a impressão de um desequilíbrio mental, ou coisa do tipo, que a gente fique dando risada no meio de um momento difícil, que a gente faça piada de coisa difícil, de um momento difícil. E esse próprio português declarou, eu acho que na verdade é um pouco de inveja. Eles gostariam de ter isso, né? Então eu estou replicando aqui o que ele mesmo falou no podcast. Eu achei curioso porque, na verdade, a gente sabe a enxurrada de memes que vem quando alguma coisa acontece no Brasil. Às vezes uma coisa muito séria, às vezes uma coisa que vai realmente atrapalhar a nossa vida, mas o brasileiro tem capacidade de lançar vários memes na internet, é aquela enxurrada, você fala assim, meu, agora a coisa vai declinar, agora a coisa vai acabar, e o brasileiro vem com aquela enxurrada de memes, e aí fazendo todo mundo rir de novo da própria situação, todo mundo se alegrar no meio de um momento difícil. E na verdade isso ocorre, isso acontece por quê? Porque a igreja brasileira também, ela tem uma esperança que está no Senhor. E nada pode roubar essa alegria de você. Eu sei que há alguns motivos que podem, vez ou outra, nos tirar desse lugar, mas nós vamos aprender a vencer isso em nome de Jesus, né? A verdadeira alegria é conservada pela oração, porque como nós vimos aqui em Tessalonicenses 5,16, alegrai-vos sempre e orai sem cessar. Eu vejo que as duas coisas estão atreladas, meus irmãos, porque quando você tem uma vida de oração, e quando você está alegre, a gratidão, que é o versículo 18, porque ele fala assim, sejam gratos, a gratidão vai estar acompanhando a tua vida também. Se você tem uma vida alegre, se você tem uma vida de oração, a gratidão vai fazer parte da sua vida. E eu sei que, apesar de nós sermos pessoas assim, alegres, que nós temos essa felicidade, essa alegria que o Senhor colocou em nós, momentos difíceis vão chegar na nossa vida e a gente corre o risco de começar a murmurar, de começar a reclamar, mas a gente vai ter que aprender a vencer isso em nome de Jesus. Por quê? Porque quando a gente, ao invés de murmurar, a gente ora, as coisas podem não mudar do lado de fora, mas do lado de dentro vai ser transformado. Eu já dei esse exemplo para vocês, que teve uma época que eu peguei uma obra, tive problemas sérios nessa obra, e eu estava começando a ficar doente, tão preocupado, e essa obra não terminava, não entregava, era algo simples, era só uma escada que a gente estava fazendo com guarda-corpo, coisa assim que a gente já faz sempre, algo que não dá tanto problema. Mas pensa numa obra que deu problema. Aquilo começou a desgastar a minha saúde, aquilo começou a desgastar o meu ser. E eu orava ao Senhor, sim, mas não sobre isso. E eu comecei a ter problemas de saúde naquela época, e aí eu cheguei no extremo que eu falei assim, não, eu preciso resolver isso. E eu fui orar sobre isso, porque apesar de estar orando sobre outras coisas, eu fui depositar tudo isso no Senhor. A obra não foi entregue instantaneamente depois de ter orado. Depois que orou, não foi que a coisa aconteceu e tudo resolveu. Mas depois que eu orei, dentro de mim, tive paz. Dentro de mim, tudo foi renovado. Porque se o homem exterior se corrompe, o homem interior se renova dia após dia. Porque o homem interior é aquele que está ligado no Senhor. Amém, queridos? Vocês estão comigo? E quem ora, quem conserva uma vida de oração, vê tudo pelos olhos de Deus. Tem uma ferramenta na administração que a gente chama de FOFA, né? Que são as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. Que quando você vai, é uma ferramenta de estratégia de negócio. Quando você vai abrir uma empresa, você confere quais são as forças e as oportunidades que aquela empresa vai ter, quais são as fraquezas e as ameaças que ela vai sofrer. E eu acho que essa questão de força, oportunidade, fraqueza e ameaça é uma questão de ponto de vista. E dependendo do seu ponto de vista, se o seu ponto de vista for carnal para as circunstâncias da sua vida, você vai sempre ver fraquezas e ameaças. Mas se o teu ponto de vista for um ponto de vista espiritual, você vai ver a força do Senhor em você e vai ver sempre uma oportunidade em cada situação da sua vida, amém?
E eu lembro de Caleb quando a gente fala disso, porque quando eles chegaram para espiar a terra, eles espiaram a terra e falaram assim: é uma terra que dá frutos maravilhosos, precisa de 2 homens para carregar, é uma terra que mana leite e mel verdadeiramente. E aí os homens se levantaram, dos 12 espias que foram para a terra, 10 daqueles se levantaram e falaram assim: mas é terra de gigantes, seremos engolidos por eles. Eles viram que as ameaças, eles viram as fraquezas deles, olharam não para aquilo que o Senhor tinha para eles, mas olharam para aquilo que podia estar ameaçando. Eles estavam olhando para o problema, olhando para o gigante, olhando para as dificuldades de possuir aquela terra. E aí a Bíblia fala assim que Caleb fez calar todo o povo. Ele fez calar aqueles homens diante de todo o povo e falou assim: eia, subamos e possuamos essa terra, porque o Senhor está conosco. Em Caleb havia um sentimento contrário ao daqueles homens. Em Caleb havia um sentimento diferente. Em Caleb havia uma certeza e uma alegria do Senhor. Caleb era alguém que olhava as situações com os olhos de Deus. Então você tem uma situação hoje na tua vida, você com certeza está enfrentando algum problema. Alguém tem problema aqui, gente, ou não? Deixa eu ver. Alguém não tem problema aqui? Deixa eu ver como é que está. Ninguém? Eu ia pedir para você orar por mim, colocar as mãos na minha cabeça e declarar sobre mim também uma vida mais sossegada. Não tem como. O Senhor Jesus nos prometeu 3 coisas. Vai ter certeza que a gente vai ter. Ele falou assim: no mundo tereis aflições. Então a gente vai ter problema. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor disse que nós teríamos alegria. E a outra coisa que Ele prometeu, que é garantido para nós, é a vida eterna. Então pode ter certeza, vai ter problema, mas vai ter alegria para vencer, e vai ter a vida eterna garantida pelo Senhor. E essa questão do olhar para as circunstâncias, do olhar para as situações, é algo que a gente vê no apóstolo Paulo. Quando a gente olha para a vida dele, eu vou ler um texto para vocês em 1 Coríntios, não precisa abrir, no capítulo 2, versos 14 em diante. Não sei se você conhece muito bem a história do apóstolo Paulo, mas era alguém que tinha muitos motivos para murmurar, ou para não estar contente, para não estar feliz e alegre no Senhor. Mas dá uma olhada aqui o que ele fala sobre o olhar de Deus para as circunstâncias e o olhar do homem. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor e quem possa o instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha só que coisa incrível, impressionante. O homem espiritual, ele não pensa com a própria mente, ele não vê com os próprios olhos. O homem espiritual vê as circunstâncias com os olhos e pensa com a mente de Cristo, amém? O Senhor Jesus já colocou uma mente renovada em nós, uma mente transformada em nós. E essa mente transformada é a mente de Cristo, para que a gente possa olhar para as circunstâncias de uma forma que elas não nos ameacem, mas que ela seja para nós uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de termos uma experiência com Deus. E isso, na verdade, conservará a alegria no nosso coração, em nome de Jesus. Então, nós olhamos para o apóstolo Paulo, e ele é alguém que tem um currículo incrível. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, falando lá em Coríntios 11, ele fala assim: eu fui apedrejado, fui chamado de tagarela, fui açoitado, passei nudez, fome, naufrágio, picado por cobra, apedrejado, preso, correndo riscos de assalto, fome, enfim, a lista era gigante. E aí depois ele falava coisas do tipo: alegrai-vos sempre, outra vez vos digo, alegrai-vos. Aquele homem que sofria tudo isso tinha uma consciência de eternidade que ninguém conseguia roubar dele, e era por isso que mesmo diante de todas essas circunstâncias, ele era capaz de falar para os irmãos: alegrai-vos. E ele que escreveu essa carta aos Tessalonicenses que nós lemos aqui: alegrai-vos sempre, conservai a oração. Em Filipenses 4:4 ele diz assim: alegrai-vos, e outra vez digo, alegrai-vos. E você vai ver o apóstolo Paulo falando em vários trechos, que quando ele olhava para as circunstâncias, ele não olhava com um olhar carnal, mas ele olhava com um olhar espiritual. Se nós olharmos para Filipenses 4:4, onde ele fala 2 vezes alegrai-vos, a gente vai ver que a alegria, ela faz parte da vida cristã. A alegria é um fruto do Espírito.
Queridos, sabe que nós fomos ensinados por muito tempo que o fruto do Espírito é algo que parece que a gente tem que se esforçar para conseguir. Mas o fruto é do? Vocês estão comigo? Então vamos lá de novo. Em nome de Jesus, ninguém vai ficar para trás nessa mensagem aqui. Filipenses 4:4 falou que a gente precisa se alegrar no Senhor, e a alegria faz parte então da vida cristã, porque a alegria é um fruto do Espírito. Agora nós aprendemos o tempo, no decorrer da nossa carreira cristã, enquanto nós sentamos em muitas cadeiras para ouvir alguns pastores pregando, nós aprendemos que a alegria e os frutos do Espírito precisam de um esforço nosso para ser alcançado. Mas eu falei aqui e a Bíblia fala que os frutos são do Espírito. Os frutos são do Espírito. Então o fruto não é nosso, é do Espírito. Tenta entender isso, meu irmão. Porque é o seguinte, às vezes você está se esforçando para fazer algo que na verdade é o Senhor quem faz na sua vida. Deus não é o fim para você conseguir as coisas. Primeiro você não vai ser alguém alegre, amoroso, pacífico, bondoso, como pede lá nos frutos do Espírito, para depois alcançar o Senhor. Amém? Você primeiro chega diante do Senhor sem nada disso, e Ele te enche com o Espírito dEle, e você passa a dar os frutos do Espírito, porque os frutos do Espírito agora estão em você também. E alguém que é cheio do Espírito Santo, alguém que é influenciado pelo Espírito Santo, essa pessoa vai ser uma pessoa que conserva a alegria no Senhor. Glória a Deus. Agora tem algo aqui que eu precisei meditar muito, e receber uma revelação do céu para poder falar para vocês. O que rouba a alegria? Tristeza. 2 Coríntios no capítulo 6, diz assim, olha que revelação incrível, né? O que rouba a alegria é a tristeza, porque um é o contrário do outro, mas eu quero que nós possamos olhar para as situações, como eu falei agora há pouco, com os olhos espirituais. Porque a gente pode olhar com o olhar humano e com o olhar divino. E quando a gente olha com o olhar divino, olha como que o apóstolo Paulo fala das situações dele. 2 Coríntios no capítulo 6, verso 4 a 10, diz assim: pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade do Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, querem ofensivas, querem defensivas, por honra, não por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros. Olha o que o apóstolo Paulo começa a falar agora a partir do verso 8, que é uma chave para nós. Ele começa a dizer que há uma visão natural das coisas e há uma visão espiritual, porque ele fala por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Aí ele é visto pelas pessoas como enganadores, sendo verdadeiro, como desconhecidos e entretanto bem conhecido, como se estivéssemos morrendo e contudo que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tenho, mas possuindo tudo. Vocês estão me acompanhando aqui, gente? Nada tendo, mas possui tudo. Por quê? Porque olhando pelos olhos naturais não tinha nada. Olhando pelos olhos espirituais, ele estava construindo um grande tesouro no lugar celestial. Ele estava construindo um grande tesouro na eternidade, porque ele não estava olhando para as coisas desse mundo, ele não estava olhando para a situação dele com os olhos terrenos, com os olhos carnais, ele olhava com os olhos espirituais e via a situação dele com a mente de Cristo. Então ele não era conhecido, não tinha fama, apesar de tanto trabalho não era famoso, mas conhecido por muitos. Por quê? Porque na verdade a igreja do Senhor não precisa ser conhecida diante de homens. Você não precisa ser conhecido e reconhecido diante de homens. Você precisa ser conhecido nos lugares celestiais, amém? Nós vemos lá Deus fazendo um culto no céu, vamos dizer assim, e falando de Jó. Vocês imaginam o Senhor no céu e aí Satanás passa lá de bobeira e Deus falando com Satanás sobre um homem. Você já imaginou que o Senhor no céu pode estar falando de você? Eu digo uma coisa para você, você vai ser conhecido no céu, se você conservar a alegria, se você orar sem cessar, e se você for grato, como está escrito lá no livro, no trecho que a gente leu no início. Quem ora sem cessar é conhecido nos lugares celestiais, quem ora sem cessar é conhecido
nos lugares eternos. Então o apóstolo Paulo fala assim, nós estamos morrendo, contudo vivemos. Ele fala assim, castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. Então ele está mostrando para a gente, quando você olha com um olhar natural, os homens estão tentando de todo jeito te entristecer. O apóstolo Paulo pelo menos tinha esses motivos. Tinha gente tentando entristecer ele por todos os lados. Tinha gente tentando impedir ele de fazer a obra do Senhor por todos os lados. Mas ele fala, mas sempre alegre. Por quê? Porque a alegria dele não vinha de fora. A alegria dele vem de dentro. A alegria dele vem da morada que o Senhor colocou no coração dele. E o Senhor está naquele lugar. E é de dentro para fora. É o homem interior que se renova dia após dia. É aquilo que está dentro de você que vai fazer a alegria do Senhor ser expressa através da sua vida em nome de Jesus. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Outra coisa que pode nos roubar a alegria, porque quando nós não estamos alegres, nós podemos deixar esse espaço ser ocupado por algum outro sentimento, e nós podemos estar debaixo de um sentimento, ou vivendo um sentimento de ira, mas a Bíblia fala assim, estremecei de ira, mas não pequeis, não se ponha ao sol sobre a tua ira. Gente, isso é algo muito importante para nós. É algo que é um princípio que precisa haver na nossa casa. Quando você, por algum motivo, se desentende com a sua esposa, você não pode ir dormir sem ter se acertado com ela. Não se põe o sol sobre a tua ira. Lá em casa a gente ensina algumas coisas que... Vou dar um exemplo para vocês. A Melissa pode falar assim, isso aqui eu não gosto de comer. Fala assim, não, aqui em casa a gente não fala que não gosta, a gente come porque tem que comer mesmo. Então vai, pega firme aí, que eu sei que você gosta assim, vai comendo que você vai gostar. Mas uma outra coisa que a gente fala lá em casa, então esses princípios que são da cultura da família, assim, da casa, mas um que é muito forte, muito latente, é que a gente não fica sem conversar um com o outro, mesmo que saiba que o outro está triste com a gente. A gente não fica em inimizade. Então eu e a Pri, a gente esses dias estava se acertando na frente das crianças, mas a gente fala com muito respeito e por isso a gente se sentiu à vontade de continuar. A gente não faz gritaria, barraco, não faz nada disso. A gente conversa, mas a Melissa, a criança sente, né, que a conversa estava tensa. Então ela percebeu e ela sinalizou para a gente, falou assim, pai, mãe, vamos parar de brigar. Eu falei para ela, filha, nós não estamos brigando, você pode ver que o papai e a mamãe estão conversando normal. A gente está precisando só nos acertarmos. O papai errou numa coisa que não percebeu, não sabia que estava errando, agora a gente só precisa esclarecer as coisas aqui para a mamãe não ficar triste. Aí ela ficou um pouco mais, ela compreendeu um pouco melhor, mas ela quis que aquela tensão parasse. E foi legal que depois ela chamou a Pri de canto e falou assim, mamãe, você já perdoou o papai? Aí, porque quando eu falei assim, amor, me perdoa, ela falou assim, amém, eu vou precisar orar um pouco antes disso, mas a gente perdoa assim, preciso orar primeiro, né? Aí a Melissa foi lá e cobrou dela, falou assim, mamãe, você já perdoou o papai? A gente achou isso incrível, porque ela está muito espiritual. E ela falou assim, mamãe, você já perdoou o papai? Ela falou assim, aí a Melissa continuou, porque você tem que perdoar, a gente não pode ficar brigado, né? E aí daqui a pouco a Pri já veio mais mansinha, a Pri já estava bem, estava tranquilo, a alegria do Senhor já estava sendo depositada nela novamente, né? E esse é um princípio que a gente tem que manter na nossa casa, dentro da nossa família. Porque alguns conflitos, alguns desacertos podem ocorrer, mas essas coisas não poderão nos roubar da alegria do Senhor. Não poderão nos roubar nos nossos relacionamentos. Quando a gente tem algum desentendimento, não pode ficar sem pedir perdão e sem perdoar. Até porque a falta de perdão é um outro ladrão de alegria. A falta de perdão é um outro ladrão de alegria. Jesus nos falou sobre perdão e ele disse assim, cuide de vós mesmos. Porque quando você cuida de você mesmo, e aí ele continua, né, cuidar de vós mesmos e perdoar uns aos outros. Se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes, perdoa ele. E a gente vê então que se a gente não perdoa, a gente não vai viver alegre. Quem não perdoa, dorme, come, acorda com a pessoa que ela tem raiva. Vocês ficaram com raiva de alguém, gente? Aí você senta para comer assim, você vai começar a comer, você já lembra da pessoa, você fala, não acredito, que ódio, cara.
Você está almoçando com ela. Você está lembrando dela e está comendo com raiva. Aquilo vai fazer um bem no seu estômago, você vai ver só, o seu sistema digestivo vai adorar. Comer com raiva. Aí você deita para dormir e não dorme direito ainda porque está com raiva. Ah, que ódio de fulano. Não, cuide de você, meu irmão. É aquele ditado que vocês já devem conhecer, que já é bem famoso. Quem não perdoa, toma um veneno esperando que o outro morra. Seja fácil, rápido em perdoar. Liberem as pessoas. Liberem aqueles que podem estar roubando a sua alegria. Por quê? Porque tudo que rouba a tua alegria não vem do Senhor. O Senhor é um Deus que depositou em nós um espírito, e o nosso espírito, o espírito que está em nós não é um espírito de covardia, de medo, de falta de perdão, de nada disso. É um espírito que nos confirma que nós somos filhos, e pelo qual nós podemos clamar, Abba, Pai, e isso é motivo, é mais do que melhor motivo para nós regozijarmos e nos alegrarmos no Senhor, em nome de Jesus. Quando nós olhamos para as circunstâncias, em 2 Coríntios também, do verso 8 ao 10, do capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Nós temos que ter essa consciência, que aquilo que está do lado de fora não vai roubar aquilo que está do lado de dentro. O que está do lado de fora é passageiro, o que está do lado de dentro é eterno. E maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Queridos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos muitas vezes o Senhor falando sobre o reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E vocês já pararam para pensar o que é o reino de Deus? Porque por muitas vezes esse discurso serviu para manter a gente firme no culto, na reunião de domingo, amém? Para que a igreja esteja cheia, então a gente falou assim, olha, primeiro você tem que vir para o culto, né? Em primeiro lugar buscar o reino. Eu aprendi assim em casa. Amém ou não amém? Então dá a impressão de que buscar o reino de Deus em primeiro lugar é estar aqui. Alguém ainda tem uma visão assim ou não? Quero falar uma coisa para você, meu irmão. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a Bíblia fala assim que o reino de Deus não é comida nem bebida, e aí ele explica o que é o reino. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, o que você vai buscar em primeiro lugar então? Justiça, paz e alegria. Por isso que eu digo para você, a alegria faz parte da vida cristã. Nós aqui da COD temos uma preocupação que os irmãos não devem servir a casa, não devem servir a igreja, não devem servir os irmãos. A gente falou isso até no Codificando ontem. Se não tiver alegria no seu coração. Se a pessoa está triste, está sobrecarregada, está pesado, tem uma demanda muito grande na família e está ao mesmo tempo servindo a casa, a gente percebe que isso, ao invés de fazer bem, está fazendo mal a ela, a gente pede que, por favor, ela não faça mais. A gente não quer que a obra do Senhor venha com peso, porque lá no Salmo capítulo 100, está escrito assim, celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servir ao Senhor com? Alguém lembra? Deixa eu ajudar vocês, porque assim, esse salmo ele pode ser assim também, ele não precisa ser falado, né? Ele pode ser assim, ó, celebrai com júbilo ao Senhor. Precisa ter mais de 30 anos para cantar essas, né, Valdo? O pessoal é muito novo, Valdão, só nós mesmo. É isso, então vamos lá. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. E as palmas. Sabe, que eterna é a sua vontade e a sua fidelidade. De geração em geração, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, 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 glória, aleluia, amém. Glória a Deus.
Ó o fã do Três Palavrinhas vindo lá, ó. Viu? Já veio correndo. Aleluia. Queridos, por quê? O Senhor quer que a gente sirva com alegria. Nós falamos aqui. Quem oferta com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Quem serve com alegria. Meu irmão, se o ministério for um peso para você, tem alguma coisa errada. Se aquilo que você está fazendo está sendo um peso para você, ore ao Senhor e diga: Senhor, o teu fardo é leve e o teu jugo é suave. Em outra situação que eu vivia de muito aperto, de circunstâncias difíceis, eu comecei a clamar ao Senhor e dizer, eu estava sentindo até um aperto no peito, uma coisa esquisita, eu nunca tinha sentido algo daquele tipo, parecia algo também de novo na minha saúde, por causa dos estresses do dia a dia, e aí eu comecei a declarar, eu não orei, eu só declarava essa verdade, falava: Senhor, o teu jugo é leve, o teu fardo é suave, o teu jugo é leve, o teu fardo é suave. O teu jugo é leve, o teu fardo é suave, até que aquilo seja uma verdade no meu espírito. Então, meu irmão, se você está sentindo sobrecarregado, cansado, o Senhor Jesus tem uma palavra para você. Ele diz assim: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, pois eu te aliviarei. O Senhor tem um alívio para você, o Senhor tem um fardo leve para você, o Senhor tem um fardo suave, um jugo suave para colocar sobre você. O nosso Deus não é o Deus de pesar, mas é um Deus que nos traz a alegria, e nós vamos servir ao Senhor assim, amém? Louvado seja o Senhor. Eu quero encerrar aqui, declarando, junto com você, meu irmão, em nome de Jesus, nós vamos ficar de pé, nós vamos orar, e nós vamos pedir para que o Senhor nos faça cada vez mais uma igreja alegre, que o Senhor transforme as nossas vidas e nos faça pessoas cheias da esperança na eternidade, em nome de Jesus, amém, queridos? Se coloque de pé, feche seus olhos. Senhor, nós estamos felizes, estamos alegres, Senhor, por essa palavra que o Senhor colocou em nós, que o Senhor depositou sobre essa igreja. Queremos em nome de Jesus, Pai, declarar que dia após dia, Senhor, nós estaremos debaixo do teu jugo que é suave, Senhor. Nas nossas costas, Senhor, o jugo que nós teremos será um jugo que o Senhor colocou. Não é jugo de homens, não é jugo pesado, mas é um jugo leve e suave. Só o Senhor é capaz de nos entregar e de nos colocar debaixo desse jugo. Só o Senhor pode nos colocar debaixo desse jugo, e nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa vida não esteja debaixo de um jugo de escravidão do pecado, que a nossa vida não esteja debaixo de uma falta de perdão, que a nossa vida não esteja debaixo de tristeza, mas que a nossa vida seja plena e regozijante e transbordante em alegria no Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós cremos que a colheita que nós estamos para viver nesses dias, Senhor, vai ser necessário que nós sejamos uma igreja viva, uma igreja orgânica, uma igreja forte, uma igreja sadia, e acima dessas coisas, Senhor, uma igreja cheia do Espírito Santo, e com isso nós seremos uma igreja alegre no Senhor, Pai, uma igreja que conserva uma alegria em Ti, uma igreja que ora sem cessar, uma igreja que é grata ao Senhor, porque esses princípios, Senhor, eles estarão latentes, eles estarão fortes, eles estarão conservados em nossas vidas, em nome de Jesus. Nada e ninguém vai nos roubar da alegria que o Senhor colocou em nossos corações. Espírito Santo de Deus, eu oro não só por esse fruto, por este gomo do fruto do Espírito que é a alegria, mas eu oro para que o Senhor coloque em nós o Teu Espírito, de maneira que todos os frutos do Espírito Santo sejam expressos, sejam vivos em nós, sejam, Senhor, manifestos através de nós. Nós não somos uma igreja que vive debaixo da conduta da carne, que vive, Senhor, pela conduta da carne, mas nós somos uma igreja que vivemos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos pessoas conduzidas pelo Espírito Santo. Nós somos homens e mulheres espirituais, que nós vamos sim manifestar paz, longanimidade, bondade, fé, justiça. Senhor, em nome de Jesus, nós vamos buscar o Teu reino em primeiro lugar, e nós vamos buscar justiça, paz e alegria, e o Senhor vai entregar, o Senhor vai dar, Senhor, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Nada e ninguém será capaz de roubar a alegria do Senhor que está em nós, porque a alegria que o Senhor colocou em nós, o Senhor colocou e guardou essa alegria em nós,
E quando o Senhor abre uma porta, ninguém pode fechar. E quando o Senhor fecha uma porta, ninguém pode abrir. Só o Senhor poderia. E o Senhor não vai fazer isso porque o Senhor tem esse propósito na igreja. O Senhor quer que a alegria do Senhor esteja em nossos corações. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria do Senhor. O Senhor está alegre e o Senhor manifesta essa alegria em nós. Em nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Então declare isso, meu irmão. Declare em nome de Jesus. Declare, você não será mais uma pessoa que vai ficar triste, trancada num quarto. Se você tem ficado no quarto sozinho, sem ter motivos para estar triste e está triste, eu quero dizer uma coisa para você: isso não veio de Deus, e isso não é de você, isso é algo maligno, e em nome de Jesus Cristo está sendo desbaratado agora. Nós declaramos em nome de Jesus que você vai ter uma saúde mental, uma saúde emocional toda curada e tratada pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ter uma saúde emocional impecável. Você vai ter uma saúde emocional irretocável em nome de Jesus. Pessoas que estavam aqui com sintomas de depressão, sintomas de síndromes do pânico, sintomas de ansiedade, em nome de Jesus nós declaramos a todas essas coisas, saiam agora da vida desses nossos irmãos, e declaramos em nome de Jesus, nossos irmãos estão livres para viver a alegria do Senhor em suas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus.